Olá, o Jornal Tempo, o Jornal Super Notícia, o portal Tempo Online, continua aí a série de trabalhos para tornar você, eleitor, a eleição mais clara possível, mostrando os melhores candidatos às eleições deste ano. E a gente realiza nesta semana sabatina com os principais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, sabatina essa que será feita pelos editores do Jornal Tempo e do Jornal Super Notícia. Quem está conosco hoje no estúdio do portal Tempo Online é o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Ele irá responder as perguntas dos editores, como eu já disse, também da editora de política e dos diretores da Sempre Editora. Márcio Lacerda é candidato à reeleição. Ele disputa neste ano, em 2012, sua segunda eleição de sua carreira, não é isso, prefeito? A primeira foi em 2008, sendo eleito prefeito de Belo Horizonte no segundo turno. Ele é empresário de carreira, tem 66 anos, casado com Regina, pai de 3 filhos e tem 4 netos. Foi secretário executivo do Ministério de Integração Nacional na gestão de Ciro Gomes e depois, já no governo Aécio, secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Entre 1969 e 73 foi preso devido às suas ligações, sua militância na resistência à ditadura militar, e empresário de carreira, como eu disse, do setor ligado à telefonia, que transformou aí num empresário de sucesso e responsável hoje por ser o dono do segundo maior patrimônio dentre os candidatos que estão candidatando esse ano, de acordo com os dados declarados ao Tribunal Superior Eleitoral. E torcedor do Clube Atlético Mineiro, tem como vice o deputado estadual Délio Malheiros, do PV. Prefeito, é um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, obrigado à editora, obrigado aos veículos do grupo por essa oportunidade para mais um debate. Estive aqui em 2008, também debatendo com os editores, e é muito bom ter uma oportunidade como essa. Ok. Prefeito, a primeira pergunta é de Carla Crift, editora de política do Jornal Tempo. Carla. Prefeito, prazer tê-lo aqui. A minha primeira, eu vou começar pela pergunta do começo de tudo mesmo. Falo da formação dessa aliança que hoje sustenta a candidatura do senhor. Essa aliança ela acabou sendo formada depois de um rompimento entre o PT e o PSB e o PSDB. E depois desse rompimento, o senhor disse que o PT enxergava o senhor como um peão num tabuleiro de xadrez. Hoje, depois de já 1 mês e meio, quase já na fase final da campanha, como é que o senhor avalia esse rompimento? Foi bom? Valeu a pena? Bem, Carla, eu lutei pela manutenção da aliança durante todo o tempo. Quando ninguém acreditava nela, no primeiro semestre de 2011, eu comecei a trabalhar por ela e muito rapidamente fiz um acordo com o governador Aécio, com o PSDB, com o PSB nacional, de tentar a repetição tendo o PT na vice. O PT aceitou no final de 2011 essa possibilidade, mas no primeiro semestre desse ano, devido às disputas internas dentro do próprio PT em Belo Horizonte, com uma ala que sempre defendeu a candidatura própria, a dificuldade que nós tivemos com o PSDB, com o próprio PSB principalmente, de aceitar uma coligação proporcional com o PT, essa recusa formal do PSB levou então ao PT municipal a romper também com a coligação majoritária. Esses foram os fatos. Eu queria a repetição, o governador Aécio queria, Pimentel, a presidente Dilma, mas o encadeamento dos fatos governados por essa disputa interna dentro do PT municipal levaram ao rompimento. Pergunta agora Luiz Tito, vice-presidente do Grupo Sada. Tito. Prefeito, antes de mais nada, quero te externar os agradecimentos da direção do jornal e dos nossos colaboradores ao senhor ter aquecido o nosso convite e vir aqui trazer a mensagem da sua campanha. Eu, na verdade, prefeito, a pergunta que eu ia fazer era da Carla. Mas eu quero, exatamente, mas eu quero, com toda a liberdade que nós temos, dizer ao senhor que há uma demanda muito grande, e parece que essa tem sido a nota tônica das campanhas, a denúncia permanente de um estado de descaso da prefeitura com relação
às demandas de saúde que a cidade tem. Falo que a cidade hoje ela tem um quadro de necessidades que a Prefeitura tem se mostrado, de alguma maneira, insensível a isso. Como é que o senhor enxerga essas manifestações vindas especialmente do seu adversário, que o acusa de não ter feito grandes mobilizações nessa área e não ter dado à cidade as respostas que ela precisa nas suas demandas? Bem, Tito, eu entendo que o adversário, ao improvisar a sua campanha, a sua estratégia, se baseou em pesquisa de opinião que colocam a saúde como o principal problema da cidade. E também todas as capitais é colocado como o principal problema. Apesar disso, nós temos, na nossa gestão, muito recentemente, o Ministério da Saúde considerou o SUS de BH, medido por N fatores, o melhor entre as cidades acima de 2 milhões de habitantes. E números oficiais indicam que é a capital que mais investe também por habitante na saúde. Quando nós assumimos, nós encontramos uma situação onde pelo menos 1.000 leitos tinham sido fechados em Belo Horizonte de hospitais filantrópicos e hospitais da rede SUS. Nós enfrentamos esse assunto imediatamente, conseguimos reabrir 800 leitos na nossa gestão sem construir nenhum novo hospital. Chegamos a desapropriar hospital filantrópico para poder fazer isso. Essa era uma carência porque 1.000 tinham fechado, nós conseguimos reabrir 800. Fizemos 150.000 cirurgias eletivas, pagando mais do que o SUS, e resolvemos esse problema. Hoje a fila é perfeitamente administrável. Nós avançamos muito também na questão do treinamento do pessoal, avançamos na questão da forma como se recebe as pessoas nas unidades de saúde, de uma forma mais carinhosa, mais acolhedora. E temos ainda problema nas consultas especializadas. Em algumas, a média se atende em 30 dias, mas em algumas especialidades nós temos um prazo aí excessivo. Isso é possível resolver num prazo relativamente curto. Tinha ainda um concurso de 2000, um concurso de 2006 aberto, nós admitimos o restante do pessoal, fizemos um novo concurso no final do ano passado, admitimos um total de quase 4.000 profissionais na saúde. A saúde hoje tem 20.000 pessoas trabalhando, isso é metade do quadro da administração direta da Prefeitura. Temos outros 7.000 na indireta. Portanto, é uma força de trabalho muito grande, distribuída em centenas de locais. Nós estamos fazendo uma pesquisa através de call center diária já há 2 meses para cá, onde se faz um percentual, se procura um percentual das pessoas que foram atendidas no dia anterior, ainda na saúde da família, e o índice de satisfação muito satisfatório, e satisfatório está acima de 70%. Portanto, é preciso pesquisar junto às pessoas que são de fato atendidas na saúde. A pesquisa feita de uma forma muito aberta é influenciado pelo noticiário, pelos problemas que a saúde em si, para todos nós, até de maior renda, que temos um médico particular, nós nunca estamos 100% satisfeitos com a saúde, porque ela é de fato finita. É preciso uma gestão melhor, há que se avançar muito na gestão, inclusive através de instrumentos mais modernos, sistema de dados mais rápido, com maior capacidade para que a rede esteja toda interligada. Está interligada hoje, mas com uma velocidade baixa. Portanto, a tecnologia pode ajudar muito, mais treinamento e mais gestão também, conseguir maior produtividade do pessoal. Todos os centros de saúde hoje têm um contrato de gestão assinado, foi assinado no final do ano passado, estabelecendo metas e completar o quadro de médicos. Nós nomeamos 600 aí em junho, então no processo de tomar posse, conseguimos dar posse até agora a uns 200 mais ou menos. Uhum. Prefeito, próxima pergunta é de Heron Guimarães. Essa é um pouco longa, mas não tem muito jeito. Está destaque no debate. Heron Guimarães, diretor executivo da Sempre Editora. Heron. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo à Sempre Editora. Obrigado por estar aqui. E a minha pergunta é justamente relativa a essa gestão, a essa força de trabalho que o senhor acaba de mencionar. No rompimento da aliança entre PSB e PT,
houve a saída de muitos daqueles que ocupavam cargos comissionados. E, ao que parece, não foram substituídos. A Prefeitura também não parou por isso. O senhor imagina que esses cargos deverão ser preenchidos novamente? Não é bem assim. Saíram por iniciativa própria um determinado número, num primeiro momento, primeiro e segundo escalão, aí, entre 12 e 15, mais ou menos, não me lembro bem. E nós optamos por fazer uma substituição provisória, interina, com algum adjunto assumindo o cargo, porque imaginamos se trazer alguém de fora nesse momento teria dois problemas. Primeiro, que não tem, de fato, um quadro político, né, uma aliança definida. Segundo, que uma pessoa, para entrar, assumir, leva 2 a 3 meses para realmente começar a produzir de fato. Então, preferimos soluções provisórias para um pouco mais à frente, sendo reeleitos, a gente fazer, então, uma substituição definitiva. Uhum. A próxima é Silvana Mascanha, editora do Magazine, que é o caderno de cultura do Jornal Tempo. Silvana. Boa tarde, prefeito. Encontro recente que o senhor teve com a classe artística, o senhor disse que o impulso ao setor cultural vai ser uma das mais importantes vertentes do seu governo nos próximos 4 anos. No entanto, durante a sua gestão, o senhor foi duramente criticado pela área, né? Originando movimentos como Fora Lacerda, o Praia da Estação e até uma marchinha de carnaval. Eu queria saber, em poucas linhas, é claro, como se daria esse impulso e se isso é uma forma do senhor reestabelecer o diálogo com a classe. Bem, quando nós assumimos, nós tínhamos um programa de governo muito fraco em relação à cultura, porque a classe, não propriamente a classe, mas os dirigentes da cultura que estavam na prefeitura foram contrários à nossa candidatura, foram contrários à aliança, tanto que nós não os conseguimos convidar para nos ajudar a fazer o programa de governo. No final da gestão do Pimentel, ele teve que exonerar, não é bem exonerar, ele teve que rescindir 1 ou 2 contratos, um com a Fundep na universidade, o outro não me lembro agora. Tinham lá quase 200 pessoas que estavam há 10 anos, em média, na Fundação de Cultura, trabalhando em contratos, digamos, considerados ilegais pelo Ministério Público. Então isso desfalcou muito a Fundação de Cultura. Ela tinha feito um concurso, mas levou-se um tempo para admitir as pessoas novas, e eram pessoas jovens também que tiveram que ser treinadas. Então houve uma dificuldade. E esse pessoal que perdeu o emprego também engrossou a oposição logo no início, dizendo que o prefeito estava destruindo a cultura. O Arena da Cultura, por exemplo, era todo tocado com esse pessoal e ficou aí quase um ano parado, o Arena da Cultura, até que a gente conseguiu restabelecer. E, portanto, houve uma questão política, digamos assim. Amanhã nós temos uma reunião, né, com o conjunto da cultura para apresentarmos a nossa proposta. E procuramos fazer umas reflexões, que está até expressa no documento. Eu analiso da seguinte forma, quer dizer, cultura é o nosso modo de viver, né, de uma forma mais ampla. A maneira como nós fazemos política, fazemos negócio, cuidamos das nossas crianças, dos nossos idosos, cuidamos da nossa história, dos nossos mitos, dos nossos valores, etc. E aí você tem a criatividade que se expressa nas diversas formas artísticas, a cultura popular, o folclore e essa cultura, vamos dizer assim, mais de mercado. Uhum. A abordagem que a gente faz é o seguinte: em primeiro lugar, é preciso que a nossa cultura, do ponto de vista não comercial, ela seja valorizada e seja reconhecida como algo nosso e que, da qual nós não temos vergonha. O mineiro tem muito essa coisa de medo do ridículo, etc. Nós temos uma cultura bonita, forte, um jeito de ser da nossa mineridade, que tem que ser expresso de uma maneira, digamos, do ponto de vista de marketing, né, mais forte. Porque é um valor que nós temos e que se expressa na maneira cuidadosa com que nós fazemos as coisas, na maneira com que nós tratamos os nossos visitantes. E se expressa também na belíssima criatividade que nós temos nas várias formas de expressão artística. Então a gente tem que dar uma marca, digamos, na nossa identidade, aproveitando principalmente Copa do Mundo, para o mundo, né, que bilhões de pessoas vão ver Belo Horizonte, onde o nosso jeito de ser, a nossa forma de expressão artística tem uma marca muito forte
para o mundo dizer, ó, Belo Horizonte é única, é uma cidade que vale a pena conhecer. Eu acho que esse é o caminho, colocar a marca dessas duas grandes formas de expressão em tudo que a gente faz, em negócios, na política, na nossa relação com o Brasil, com o mundo. Eu encaro dessa forma. Eu acho que a gente refletiu muito e eu gostava muito, quando eu estava em Brasília, da forma como o Gilberto Gil encarava a cultura. Se nós não respeitamos a nossa identidade, o nosso jeito de ser, a nossa história, nós não seremos pessoas capazes de fazer bem as coisas. Se nós não nos respeitamos como indivíduo, como povo, como raça, como história, nós nunca teremos qualidade nas coisas que nós fazemos. Nós não respeitaremos sequer os espaços públicos. E o Gilberto Gil encarava, né, a expressão artística como um instrumento de valorizar a identidade. Eu acredito muito nesse caminho. Prefeito, falando em Copa do Mundo, o senhor tangenciou aí. Próxima pergunta é de Denner Taylor, editor de esporte do jornal Tempo. Boa tarde, prefeito. Pelo movimento de pessoas em outras Copas do Mundo, a gente pode dizer que há um risco de que somente a implantação do BRT não seja suficiente para resolver os problemas aqui de mobilidade na cidade. O que mais existe no plano de governo do senhor para evitar um apagão dos transportes aí durante os eventos da FIFA? Nós tivemos aqui em Belo Horizonte, acho que no início do ano passado, um grande seminário da FIFA, do comitê organizador local, exatamente sobre esse assunto. As cidades sede se reuniram, coincidência, aqui em Belo Horizonte. E foram debatidos todos os aspectos. A FIFA colocou lá as questões dela e nós analisamos experiências de outros países. E nós contratamos a consultoria, a BH Trans fez uma licitação, a empresa está contratada já há uns 8 meses, provavelmente, preparando o plano de operação da cidade do ponto de vista de tráfego, de trânsito, de mobilidade para dias de jogos. É uma questão realmente complexa. E isso, nós entendemos que o BRT, na Antônio Carlos, ele terá uma capacidade de transporte por hora, agora acima de 30 mil passageiros. Eu não tenho o número exato aqui agora, não me recordo, mas nós teremos também um número de estacionamentos, né, no Mineirão bastante adequado, embora você vai ter uma limitação de acesso num raio, né, em torno do Mineirão, de várias zonas, várias faixas de segurança, e boa parte das pessoas vai ter que se deslocar a pé de uma certa distância até lá. Então existe um plano muito bem, com embasamento técnico, sendo preparado para isso. Não acho que seja algo que preocupe. Eu fui uma noite de sábado ali, assisti um show do Roberto Carlos, que minha mulher me intimou aí, e estava tendo um cruzeiro internacional e estava tendo o Circo de Soleil. Quer dizer, o show do Roberto Carlos no Mineirinho, o Circo de Soleil ali no céu, e um jogo no Mineirão. E não tinha um caos ali na região, né? Portanto, não acho que seja algo preocupante. Entendi. Próxima pergunta, prefeita de Marinho Schettini, editora de Cidades, do jornal Tempo. Boa tarde, prefeito. Prato cheio, né? Vamos voltar à saúde, né? Que é uma das principais preocupações. Se reeleito, o senhor promete que vai construir 7 UPAs em Belo Horizonte, né? Quais regiões teriam prioridade? Qual que seria o investimento e em que prazo o senhor acredita que seria entregue à população? Olha, essas 7, nós já temos 3 contratadas, nós não emitimos a ordem de serviço ainda, que estão fazendo os ajustes aí financeiros de final de mandato, tem lei de responsabilidade fiscal, etc. As 7, 4 são para substituir UPAs existentes. Na Pampulha, tem uma UPA lá que parece mais um centro de saúde, bastante precário, vai ser transformado num centro de consultas especializada depois da substituição. Vamos ter novas, vai ser uma na Nordeste, uma na Norte e outra na Leste, se não me falha a memória. E as demais, substituição, né? Uma na Pampulha, e agora não me recordo as outras 3. Essas UPAs, elas custam
entre 3 e 4 milhões de reais, depende. Agora, tem um problema grave nesse processo, que é o terreno. No caso da Noroeste, por exemplo, onde nós já temos contrato assinado, há um protesto muito grande porque nós não aceitamos desapropriar o terreno que o OP tinha escolhido onde deveria ser a UPA. É um terreno que a prefeitura teria que pagar 8 milhões de reais, porque também ali ele seria usado para uma futura passagem do Viúbis, etc. E eu disse, olha, eu como prefeito não posso fazer isso, vamos procurar um terreno aqui da prefeitura, um terreno mais barato. Isso gerou uma reação muito grande, liderado pela vereadora Neuzinha Santos, e seus cabos eleitorais transformaram isso numa bandeira. Mas, então tem esse caso, lá na Leste tem já contrato assinado e a gente está brigando com o negócio da desapropriação. O valor, não aceitei o valor, então tem essa dificuldade às vezes de terreno também que atrasa um pouco o processo. O caso da Pampulha já se encontrou um terreno na Tancredo Neves, se não me engano é um terreno da prefeitura, onde hoje tem lá um pequeno horto da zoobotânica que vai ser transferido. Quem pergunta agora é Paulo Campos, editor do Caderno de Tudo. Só um complemento. Então, a nossa ideia é que no primeiro semestre do próximo ano todas estejam em obras. 2013. 2013, é. Quem pergunta agora é Paulo Campos, editor do Caderno de Turismo do Tempo. Candidato, uma das propostas da sua última campanha foi agilizar os trâmites para a construção do Centro de Convenções Municipal, que hoje é um dos grandes anseios do trade turístico mineiro, especialmente por causa da saturação do Expo Minas e da construção de 13 novos hotéis nos próximos anos. Só que vence agora em novembro o prazo de 5 anos para a desapropriação do terreno e início das obras. A minha pergunta é a seguinte, o senhor está em campanha até o dia 7 de outubro. Como o senhor pretende dar continuidade a um processo que ainda não se resolveu nos últimos 4 anos? Olha, esse assunto do Centro de Convenções, quando eu assumi, tinha uma licitação para fazer lá um Centro de Convenções com recursos da Prefeitura. E nós achamos que não seria um bom negócio, por vários motivos, entre eles que a Prefeitura não tinha recursos para tocar aquele projeto. Aconteceu mesmo com a Pedro I, tinha uma licitação, mas nós pretendíamos mudar o projeto em função do BRT. Mas voltando ao Centro de Convenções, o terreno já tinha sido desapropriado, mas a Prefeitura chegou a depositar em juízo. Mas desde então vem se arrastando uma discussão. Nós tentamos recentemente resolver a liberação de posse do terreno, deixando pendente ainda a discussão sobre o valor. Nós depositamos, acho que 30 milhões de reais pelo terreno, é um terreno de 27 mil metros quadrados. E a Câmara Municipal só aprovou agora, recentemente, a operação urbana para fazer o Centro de Convenções. Nós vimos tentando aprovar desde novembro do ano passado. Então tem ainda uma negociação a respeito do terreno, não é desapropriação, ele já foi desapropriado. A Prefeitura tem hoje o uso, mas não tem o registro ainda definitivo. Então há uma solução jurídica já encontrada para isso, eu tratei disso semana passada, e nós estamos tentando esse caminho, eu espero que a gente possa... O edital está prontinho, não foi lançado ainda em função dessa pendência jurídica ainda final sobre o registro do terreno em nome da Prefeitura. Prefeito, nós percorremos aí algumas regiões da cidade para coletar perguntas de eleitores, né? Enfim, algumas demandas aí do povo mesmo, né? E a gente separou uma que o senhor vai assistir agora e responder, por favor. Ok. Tem se falado muito que tem participado, as comunidades têm participado das decisões, das propostas elaboradas pelo Executivo. Não é a visão que as comunidades têm tido. Então eu gostaria de saber o seguinte, se essa postura na próxima legislatura, se eleito for, ela vai permanecer a mesma. Sobre a participação das associações de bairro, de moradores, na gestão do senhor de maneira efetiva. Eu estranho muito, aliás, eu não conheço essa pessoa nem essa associação. Eu não sei qual é a representatividade real que ela tem. Eu nunca fui procurado por ele. Mas a relação com as associações de bairro, ela existe, ela é muito frequente.
ela é feita principalmente através dos secretários regionais, mas sempre que sou solicitado, eu me reúno e tomo a iniciativa de me reunir também. Nós fizemos, no ano passado, o planejamento participativo regionalizado. Nós dividimos a cidade em 40 sub-regiões mais ou menos homogêneas em termos econômicos sociais e convidamos 12 mil pessoas para essas reuniões. Fizemos uma pesquisa para ver quem são as lideranças reais, formadores de opinião. Sim. Porque um dentista é formador de opinião, uma dona de um salão de beleza. Fizemos uma pesquisa e enviamos 12 mil convites, tivemos 8 mil participações em cento e tantas reuniões que fizemos. Eu fui no fechamento de todas as 40 sub-regiões, recolhendo 2.400 propostas, demandas, etc. Isso pode ser aprofundado? Pode, perfeitamente. Eu acho que eu tenho, nas conversas que tenho tido agora nesse processo de campanha, tenho dito para as entidades o seguinte: a cada 2, 3 meses vou me reunir com todos os dirigentes das entidades mais importantes do ponto de vista territorial e temático, com agenda livre, sem nenhuma formalidade. Embora a gente tenha 90 e tantos colegiados na prefeitura, só de políticas sociais são 24 conselhos previstos em lei. Portanto, temos um portal na prefeitura de gestão compartilhada, onde existe todas as informações sobre esse conselho, inclusive as atas de reunião são ali colocadas, quem são os representantes, qual é o processo de escolha deles. E então a gente percebe que, às vezes, as pessoas fazem um movimento político de protesto, mas preciso ver se há uma intenção real, de fato, de debater assuntos concretos da comunidade. Então, eu não sei qual é a motivação desse senhor, mas estou à disposição dele a qualquer momento. Dando sequência aí a perguntas dos editores do Jornal Tempo, né, da Sempre Editora, quem pergunta agora é João Castro, editor do portal Tempo Online. Prefeito. Candidato, boa tarde. Quais são os projetos relacionados à convergência social e cidade digital que disponibilizam acesso a redes de internet sem fio para os moradores de BH? Muito bem, eu não tenho, assim, de memória todos os números. Nós tivemos um avanço grande na nossa gestão em termos, os telecentros nós ampliamos para mais de 400, eram, acredito, em torno de 100, um pouco menos, quando eu assumi. A cobertura digital sem fio, gratuita, nós levamos para um número razoável de praças e parques e também de vilas e aglomerados. Não é cobertura de toda a vila aglomerada ou de todo o parque, tem ali um ponto e uma cobertura determinada em torno dele. Esse é um assunto assim que me mobiliza muito, inclusive fizemos várias negociações com o governo federal, temos outras em andamento, inclusive para levar essa internet sem fio para os municípios vizinhos, aproveitando a infraestrutura de Belo Horizonte. No ano passado, numa enquete técnica feita por uma revista da área, encomendada por uma revista da área, feita pelo Centro de Pesquisas de Campinas, Belo Horizonte foi considerada a capital mais digital do país, em relação ao acesso, em relação à relação entre comunidade e a prefeitura, no acesso a serviços, etc. Mesmo que a gente tenha caído esse ano, eu não sei, estamos ali, as cidades de Belo Horizonte, Curitiba e outras cidades ali muito, muito próximas. A quantidade de projetos que nós temos em andamento vai estar no capítulo Modernidade, no capítulo Prosperidade do nosso plano de governo. A quantidade de projetos é bastante grande, quer dizer, ter uma gestão municipal cada vez mais acessível pela internet e ampliar cada vez mais a oferta de internet, a internet sem fio gratuita, principalmente nas comunidades mais pobres. Prefeito, Carlos Aredes, editor de Economia. Boa tarde, candidato. Eu queria saber do senhor o que a prefeitura pode fazer para atrair mais investimentos aí para a cidade,
Hoje a economia é muito focada em serviços, né, e funcionários públicos, né, que são as oportunidades de trabalho que tem hoje na capital. O que pode ser feito para até diversificar isso, essa economia da cidade? E se a prefeitura pensa em algum tipo de política específica de incentivos fiscais, ou que setores teriam mais a mira hoje da prefeitura, o que pode ser feito para diversificar, principalmente diversificar a economia do município? A atração de investimentos é algo assim que eu aprendi um pouco aí trabalhando no governo do Estado, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Naquele processo, os 14 meses em que eu estive lá, eu assinei protocolo de investimento de mais de 30 bilhões de reais a valores daquela época. Naturalmente, falando do Estado como um todo. Belo Horizonte, como você disse, é uma cidade forte em serviços, né? É o comércio incluído, mais de 80%, e os serviços públicos têm um peso considerável nessa conta. O planejamento estratégico que nós fizemos, 2030, ele aponta para o nosso futuro uma cidade de oportunidades, com qualidade de vida e sustentável. E dentro das estratégias, você tem o seguinte rumo. Nós temos aqui centros de excelência em ensino, em tecnologia, em diversas áreas. Nós temos aqui, né, a área de tecnologia de informação, que é a cidade, número de mestres e doutores trabalhando em empresas, é a segunda maior do país, depois de São Paulo. São milhares de profissionais de alto nível. A cadeia produtiva da saúde, não só a oferta de leitos com profissionais e equipamentos muito qualificados, que aliás precisa aumentar, né, hoje não está dando conta nem da população de Belo Horizonte. Nós vamos, a cadeia produtiva, desde a universidade, né, até essa oferta de serviço, ela tem muitas oportunidades. A área de engenharia, né, também a área de moda, de uma forma ampla, baseada em design. Então é preciso aproveitar a geração de conhecimento que aqui tem, a criatividade, o empreendedorismo, para você criar empregos com valor agregado, empregos de salários mais altos. Essa é a vocação de uma cidade como Belo Horizonte, porque ela não vai se expandir em termos de indústria nunca. E também não tem muito espaço para expandir seu número de habitantes. Portanto, as indústrias realmente em volta, mais a área de mineração, e a cidade ofertando serviços de qualidade para essa região toda que ela polariza e tentando atrair gente, no caso do turismo de saúde, como já acontece hoje em algumas especialidades de outros estados. A questão dos hospitais, o que nós estamos fazendo? Nós não conseguimos aprovar no ano passado uma lei na Câmara para incluídos na lei da Copa, perdemos o prazo, vamos mandar um novo projeto de lei depois da eleição, específico para a ampliação dos hospitais. Os hospitais geram uma quantidade muito grande, cada leito gera uma quantidade boa de empregos, e a cidade tem demanda e tem recursos para investir nisso. Nos hotéis nós fizemos também a mesma coisa. Nós temos aí mais ou menos uns 30 hotéis em construção, e eles são necessários para o turismo de uma maneira geral. Portanto, nós criamos uma Secretaria de Desenvolvimento, que a Prefeitura não tinha. Ela cuida de emprego, cuida de relações internacionais, cuida de desenvolvimento econômico, especificamente, cuida de planejamento urbano, que é base para isso. E, por exemplo, ela está cuidando agora de operações urbanas, que são como vamos planejar o desenvolvimento desses grandes eixos de transporte, de BRT, de metrô, que nós estamos construindo, como outras grandes cidades do mundo fizeram. Isso implica, inclusive, em criar novas centralidades econômicas. Você pode usar a venda de CEPACs para incentivar a atração de empresas de determinados setores econômicos, para determinadas regiões da cidade. Você tem regiões da cidade, como Venda Nova, muito populosas, que são dormitórios, não tem emprego lá. E você tem eixos de transporte importantes ali na proximidade, você pode criar mecanismo dentro da legislação urbanística para atrair geração de empregos para lá. A próxima pergunta é Carla Cheim, editora de Brasil e Mundo, do Jornal Tempo. Carla.
Boa tarde. Hoje, não adianta nada os moradores de Belo Horizonte separarem o lixo em casa, porque tudo vai parar junto no aterro. Como que o senhor vai fazer para cumprir a lei federal que determina o não aterramento do material reciclável e a coleta seletiva em 100% da cidade até 2014? Olha, essa lei federal, essa legislação federal de resíduos sólidos, ela é recente, né? Nós já aprovamos na Câmara recentemente já alguma coisa que... eu assinei há poucos dias atrás uma legislação sobre resíduos sólidos em geral. E está lá prevista esse encaminhamento aí na questão da reciclagem. Mas você tem aqui na Grande BH vários municípios que ainda trabalham com lixão. Como é que eles dariam um salto para a coleta seletiva? Eles precisam de ter um aterro sanitário, pelo menos, vão fazer até com consórcio. Belo Horizonte, quando eu assumi, tinha não sei quantos quilômetros de ruas na cidade formal que não tinha varrição. Então, vamos ampliar a varrição para 100% da cidade formal. Fizemos isso custa dinheiro. Ampliamos de 80 para 160 quilômetros a varrição e coleta em vilas e aglomerados. Ainda tem uns 3% da cidade, em termos de domicílios, que não tem coleta de lixo, de forma nenhuma. Então, qual é o problema da seletiva? Eu estudei muito isso. A coleta seletiva, nós estudamos, né? Não eu, a equipe, discuti muito com o BNDES, com ONGs, contratamos uma grande consultoria internacional para a gente entender o negócio da reciclagem, porque a reciclagem não é só a social, né? Você tem também o negócio. E qual é o grande entrave que nós temos hoje? A coleta seletiva, tal como a prefeitura faz com aquele caminhão baú, que recolhe, né? Custa exatamente o dobro o trabalho de coletar, né? E levar para um determinado lugar. Custa exatamente o dobro da tradicional. Então, quando você fala em dobrar isso, ou triplicar, ou multiplicar por 10, é um custo muito alto. Então, nós estamos, nesse momento, em primeiro lugar, vendo como reduzir substancialmente esse custo da coleta seletiva. Isso é tecnologia, é ação mecânica. Como tornar o trabalho dos catadores mais produtivo. A produtividade deles nos galpões é muito baixa. E eles acabam ganhando pouco, mesmo a gente subsidiando muito. A gente paga água, paga luz, paga aluguel. Em alguns casos, como a Asmari, a prefeitura há muitos anos dá R$800 mil por ano para a Asmari, assim, cash. Então, quando você faz as contas, quanto que cada pessoa daquela recolhe trabalhando com resíduos, e quanto a prefeitura banca para que isso aconteça, assim, não é algo muito racional, mas a gente também, não é só assim que a gente raciocina. Então, como melhorar isso? Essa é a grande questão, nós estamos trabalhando já desde o ano passado, com muita ajuda externa. O BNDES tem recurso para bancar 50% de novos galpões. Nós conseguimos um financiamento do BDMG também para dar a nossa contrapartida. É nosso interesse aumentar, mas a gente tem que respeitar as finanças, né? Ele não pode ser voluntarioso. No nosso programa está lá dobrar, 30 para 60. Ontem, no debate com os ambientalistas, eles me cobraram isso, eu dei essa explicação. E eles concordaram. E a resposta às vezes é a seguinte, mas isso não é gasto, é investimento. A natureza vai agradecer. Eu concordo, mas espera aí, será que varrição e coleta de lixo em 100% dos domicílios da cidade não é prioridade em relação a isso? Se fosse só boa vontade, não teria nenhum problema, né? A questão é, recolhe, custa o dobro. E aí você vai processar, tem que ir galpão. Na época em que o trabalho das pessoas com resíduos aumentou muito, havia muito desemprego no país, havia muito subemprego. Hoje as pessoas não querem deixar um emprego de salário mínimo formal para lidar com resíduos. Também não há essa oferta de mão de obra para isso. Assim, é preciso a gente
trabalhar mais tecnicamente no assunto, e a gente está fazendo isso nesse momento com muito boa vontade. Prefeito, a próxima pergunta é de Fred Duboc, editor de primeira página do Jornal Tempo. Boa tarde, prefeito. Um relatório recente da Caixa Econômica Federal estima em 104 mil unidades o déficit habitacional de Belo Horizonte. Nem todos são pessoas sem casa, em torno de 10% são pessoas que moram em áreas de tão precárias e inseguras que o risco é iminente. Recentemente o senhor anunciou a construção de 2.000 casas até o final do ano e previu a construção de mais 25 mil até 2016. E ainda disse que vai trabalhar para mudar a legislação urbanística para permitir a construção de mais 55 mil unidades. A questão é, como garantir a segurança do entorno da Serra do Curral e outras áreas de preservação ambiental e histórica de Belo Horizonte, já que somando tudo isso que o senhor vai se esforçar para conseguir, cobre pouco mais da metade do déficit. Veja bem, esse déficit que a Caixa estimou, eu não conheço. O déficit com o qual a gente trabalha hoje para pessoas com renda de 0 a 3 salários mínimos é 60 mil. É um número que está hoje em todas as informações do Ministério da Cidade. Eu precisaria checar isso com a Caixa. Esse déficit ele leva em consideração pessoas que gastam mais de 30% da renda com aluguel, habitações precárias em área de risco de inundação, de risco geológico, mais de uma família morando na mesma habitação. Existe um critério técnico para isso e nós atualizamos esses dados todos no final do ano passado, com a ajuda da universidade, do IBGE, e enviamos para o Ministério das Cidades. Esse é o número com o qual nós trabalhamos hoje. Se você colocar o déficit que vai aumentar nos próximos 18 anos, porque a cidade vai crescer, a população vai crescer, a gente chegaria a uns 85 mil ao longo dos anos, somando mais 25 somado aos 60 de hoje. Bem, qual é o problema? Belo Horizonte tem dificuldade de terrenos. Os terrenos que existem são muito caros. O preço por metro quadrado está muito acima do que seria necessário. Por exemplo, no Rio, você pega a Zona Oeste ali, você compra terreno a 20, 30 reais o metro quadrado. Aqui em Belo Horizonte, menos de 200 você não acha. Então, quando acha, é muito inclinado, tem área de preservação, tem córrego, etc. Bom, o que nós fizemos? Até agora, nós entregamos 5.500 unidades nessa gestão e mais 2.300 até o final do ano. Nessas 2.300 estão as primeiras 1.500 do Minha Casa Minha Vida 0 a 3. O governo ofereceu uma cota para nós de 10 mil no primeiro ano, 12 mil agora. Nós temos de 0 a 3 hoje em projeto, em aprovação, em construção, diversas etapas, cerca de 11 mil, do 0 a 3, incluindo essas 1.500 que vão ser entregues esse ano. O que nós vamos fazer? Nós temos vários outros programas de habitação, na área de saneamento, no Vila Viva, o OP da habitação, etc., cooperativas, e Minha Casa Minha Vida, que tem esses 9.500 que eu coloquei para 13 e 14. Então, são coisas que já têm recursos assegurados. Os outros 15 mil à frente, nós queremos, se o governo continuar colocando em média 10, 11, 12 mil por ano para Belo Horizonte, a gente consegue perfeitamente, em 2 anos, fazer 15 mil lá na frente. Como conseguir área para isso? Um exemplo é a Fazenda Capitão Eduardo, que é uma grande área, última grande área em Belo Horizonte, propriedade da Prefeitura, se transformou em APA, 15 anos atrás, numa lei estadual, porque alguém queria fazer um aterro sanitário lá. E nós, então, convencemos o governo do Estado a flexibilizar essa lei, foi aprovada na Assembleia recentemente, é uma área de 2 milhões e alguns quilômetros quadrados, e conseguimos um belíssimo projeto, liberar 400 mil metros quadrados lá para colocar 5.700 apartamentos. Não é assim todos juntinhos, não, são vários núcleos, respeitando os córregos, as nascentes, área para empresa, área de lazer. Vai ser um belíssimo projeto, belíssimo projeto. Então, nessa linha que eu falo em mudar a legislação, porque lá é uma APA.
Mas se você deixa aquilo lá intocado, vai sendo comido pelas bordas, o pessoal vai ocupando, vai invadindo. Se você faz um projeto socioambiental lá, bem preservando o que deve ser preservado de natureza, ninguém vai ocupar. A área que foi ocupada no Barreiro recentemente, que nós pedimos reintegração de posse, fizemos uma análise, aliás, já estávamos fazendo, é uma área de proteção, mas tem uma área degradada que não tem de fato mata, que é uma vegetação mais baixa, que você poderia então transformar aquilo numa área de interesse social e em parte daquela área fazer habitações. Então nos planos diretores regionais nós pesquisamos a cidade toda, estamos fazendo isso há um ano, e descobrimos um potencial de áreas aproveitáveis dentro de áreas de proteção ambiental, em projetos socioambientais, que dá para fazer 55 mil habitações. Daí é que vem essa... E isso está no nosso programa de governo, o projeto de lei nós vamos mandar em outubro após a eleição para a Câmara de Vereadores, fazendo tendo essa possibilidade. Tem áreas públicas e tem áreas privadas. Não são todas áreas públicas. Eu expliquei para os ambientalistas ontem, e o consenso é que esse é o caminho. É você ocupar essas áreas de forma ordenada, é o que vai ser feito no Isidoro. Né? No Isidoro, apesar da oposição bater na gente, hoje é considerado no Brasil um projeto modelo de ocupação de áreas verdes remanescentes. Prefeito. É parecido com o do Capitão Eduardo. Próxima pergunta é de Rogério Maurício, editor do Super Notícia. Prefeito. Grande Super. Isso. E o povo quer saber, prefeito. Olha só, pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, recente, mostra que o Brasil é o maior mercado de crack do mundo e o segundo de cocaína. Número preocupante que turbina a violência, de modo geral, em todas as grandes cidades, Belo Horizonte também. Gostaria de saber da opinião do senhor sobre a descriminalização do uso de droga e a opinião também sobre o tratamento compulsório dos dependentes químicos. Nós tivemos, eu até recentemente era vice-prefeito da Frente Mineira de Prefeitos, saí em função do período eleitoral, e nós promovemos uma reunião na prefeitura em fevereiro, início de março, da frente, para discutir o assunto drogas. Uma reunião que teve em Leopoldina em novembro, isso foi muito falado. Então nós trouxemos vários especialistas, e um deles, da Polícia Federal, ele mostrou com números bastante bem fundamentados que a quantidade de gente que continua sendo presa, né, no Brasil, nos Estados Unidos e outros países por tráfico de drogas, hoje é 1/3 da população carcerária, e o problema continua. Eu não sei se é o caso de descriminalizar ou não, não sei. Aliás, isso, se fosse feito, teria que ser feito no mundo inteiro, porque se fizer apenas num país. Então, quando você fala em droga, você tem o álcool, você tem o cigarro, né, que são drogas legais e que tem uma letalidade muito grande. O álcool também induz a criminalidade e um custo altíssimo para a sociedade em termos de saúde. E, portanto, quando você fala em descriminalizar, e o aspecto da saúde, né? Portanto, é uma discussão complexa, mas do jeito que vem sendo feito o combate hoje, parece que não está resolvendo, porque o consumo está aumentando, a população carcerária aumenta. Tem alguma coisa errada nessa história. É questão de perguntar qual é o caminho. O caminho, a tendência é ser mais prevenção, de fato. Desde pequeno mostrar para as crianças que esse não é o caminho, mas por outro lado você tem uma questão cultural que induz a isso, né? A questão do consumismo, do prazer imediato, da quebra de valores, de falta de raiz das pessoas, famílias desestruturadas. Então é um problema sociológico muito, muito sério. Por outro lado, tem também a questão de fazer palestra para adolescente sobre droga, pode ter um efeito contrário, ele pode sentir aquilo como um desafio, como algo, né, uma proibição a ser descumprida. O nosso trabalho acaba sendo limitado. Isso não é
uma questão do quintal da gente, uma questão realmente da sociedade. Como está muito associado à criminalidade, a nossa proposta no lado da questão da violência é transformar a nossa Secretaria de Segurança Urbana e Patrimonial numa Secretaria de Prevenção Social da Violência e Segurança, onde o trabalho será muito focado, essa secretaria sendo uma coordenadora das ações de educação, de saúde, esporte, lazer, emprego, etc., para prevenir o crime, portanto, para prevenir também o consumo de drogas. E do lado, digamos, do tratamento, nós temos hoje uma política, temos um conselho, temos uma política definida em documento, alinhada com o governo federal, com o governo estadual, e passa por vários instrumentos, ampliação de consultório de rua, ampliação dos centros ambulatórios de tratamento, ampliação da compra de vagas em comunidade terapêutica. Se você perguntou sobre internação compulsória, a gente acha que a internação compulsória, por determinação médica, deveria ser seguida, não por uma decisão política. E a gente vê só a família que tem alguém dentro de casa, né, é que sabe o drama que é, principalmente o crack. Não é algo simples. Portanto, o tratamento compulsório pode ser um caminho desde que haja uma decisão médica por trás e apoio da família. Prefeito, quem pergunta agora é Lúcia Castro, editora executiva dos jornais O Tempo e Super Notícia. Lúcia. Boa tarde, prefeito. Na sabatina da Folha, quando questionado se o senhor assumiria um compromisso de cumprir o seu mandato até o final, o senhor respondeu que tinha aprendido com o pai do senhor que a gente não deve falar a palavra nunca. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu traduzo isso como não. Então, a minha pergunta é a seguinte, que fato, que episódio, que imprevisto seria suficiente para fazer o senhor abandonar o mandato antes de acabar? Olha, eu conheço um pouco da vida do governador Anastasia, não invejo muito, não. Eu prefiro a vida de prefeito, espero ser reeleito. É um privilégio muito grande poder estar fazendo esse trabalho. Eu já tenho 66 anos, daqui a 4 anos vou ter 70 anos, uma boa forma de encerrar minha vida de trabalho. E tem tanta coisa sendo planejada, gestada, tanto projeto bonito para a cidade, que a gente nem divulga, né? Tanta oportunidade de melhoria, que essa ideia de tomar posse, daí 1 ano e 4 meses, sair para disputar outra eleição, realmente não me atrai. Eu quero ficar mais 4 anos na prefeitura, sim. Nem se houver uma convocação do partido? Eu acho que isso é muito relativo, né? Eu sou filiado a partido, mas tenho meu grau de independência também, né? Portanto, é uma decisão que eu vou olhar assim com muito carinho, responder às pessoas, mas a minha tendência é 99,9999% é dizer não. Eu diria que é 100%. Prefeito, é isso. A gente agradece aos editores do Jornal Tempo Super Notícia. Agradece também a presença do senhor aqui na sabatina e deixar aí o canal aberto para o senhor fazer suas considerações. Respondi a todos? Respondeu. Fazer suas considerações finais aí, prefeito. Hein, prefeito? Fazer suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez a editora, a todos os profissionais aqui, a toda essa oportunidade de reflexão e dizer que estou disputando essa reeleição com uma consciência muito clara de que sou capaz de continuar a fazer um bom trabalho à frente da prefeitura. Tenho dito que não é fácil ter uma aprovação semelhante a que tem o governador do estado, Anastasia, presidente Dilma, sendo prefeito de uma cidade tão complexa e grande como Belo Horizonte. E eu atribuo isso à capacidade que a gente tem de trabalhar em equipe, de fazer parcerias, de atribuir missões e digamos, e méritos a quem trabalha bem. Me considero bem preparado, com capacidade de liderança, temos um planejamento bem feito. Eu acho que poderíamos, num pós-eleição, fazer um grande debate sobre o futuro de Belo Horizonte, baseado no material que nós já temos produzido.
E o importante é que a cidade encontre um caminho, inclusive, de eu diria, um certo consenso, institucionalizar um consenso em relação ao que nós queremos para o futuro da cidade. Eu acho isso muito importante, porque às vezes, no fundo, as divergências que existem, elas não são estruturais, elas são periféricas. Eu acho que no fundo todas as lideranças, todas as cabeças pensantes sabem o que é bom para Belo Horizonte. O importante é definir isso num plano e que seja uma linha mestra para o futuro. Ok, obrigado, candidato à reeleição. Márcio Lacerda, candidato do PSB, que tem como vice o deputado estadual Délio Malheiros, do PV. Essa sabatina estará disponível desde hoje no portal Tempo Online, www.otempo.com.br. Os melhores momentos você lê na edição de quarta-feira do Jornal Tempo, e na quinta-feira à tarde nós receberemos aqui o candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Patrus Ananias. Até lá.